Livro de Josué, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra do Senhor. Uma palavra bem breve. E o que nós vamos citar aqui nesses versos, eu não quero falar sobre uma conquista territorial de Josué. E também não quero aqui, de forma nenhuma, dar ênfase a tudo que o Senhor Deus disse a Josué, como uma forma de sobressair o nome de Josué. Mas nós vamos falar sobre algo muito importante, que Deus, Ele eleva, enfatiza e torna prioridade no coração de Josué. Capítulo de número 1, verso de número 1, um verso muito conhecido. Josué ouve a voz do Senhor dizendo que Moisés, o servo do Senhor, morreu. Então o Senhor Deus se dirige a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: meu servo está morto, você agora deve se preparar para passar esse Jordão, você e todo este povo, e ao entrarem na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que você puser a planta do seu pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Verso 4: o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Você não deverá se desviar dela, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então você prosperará e será bem-sucedido. Meus irmãos, é evidente que nós usamos esse texto muitas vezes para um pastor, uma pessoa que vai assumir uma responsabilidade muito grande. Alguns eu já ouvi pregar sobre esse texto, falar sobre, como nós dissemos inicialmente, sobre conquistas. Conquista na vida, que Deus estaria conosco na conquista de uma casa, de um carro, de um bom relacionamento, de um casamento, de dinheiro. Então, é um texto muito abrangente, muito rico em todas as coisas. Mas eu quero chamar a atenção aos amados irmãos para uma ênfase que Deus faz em relação a tudo isso que está acontecendo. Nós vamos perceber que o Senhor chama a atenção que Moisés é morto. Moisés, meus irmãos, foi aquele homem de Deus usado para libertar o povo de Israel ali do Egito, mas também é o homem que recebe os mandamentos do Senhor para serem reproduzidos no coração, verbalizados para a nação de Israel, e assim Israel entender que há uma ordem de Deus, há um mandamento. Deus colocou princípios estabelecidos para serem obedecidos. Moisés é aquele que presencia algo inédito na humanidade. Qual é esse algo inédito? Ele vê um mar vermelho se abrindo. Moisés também é aquele que recebe a ordem de Deus em relação, meus irmãos, ao tabernáculo, em relação a como o tabernáculo deveria ser construído. Então perceba uma coisa: Moisés inicia uma obra esplendorosa no meio do povo de Deus. Contudo, nós vamos perceber também que Moisés tinha sempre o cuidado de obedecer a Deus em todas as coisas, até que um dia, como o livro de Números menciona, capítulo de número 20 em diante, que Moisés, meus irmãos, ficou tão chateado, tão aborrecido, tão atormentado pelas palavras do povo, que agora ele comete algo terrível para a vida dele, que é a desobediência. Quando o Senhor fala: olha, Moisés,
Olha aí o povo reclamando, Moisés orando, Senhor, dá água. E de repente Deus fala a Moisés, fale a rocha. Mas neste momento houve a desobediência. Ele não falou com a rocha. Ele deveria dar ordem à rocha para sair água. O que acontece neste momento? Ele fala ou bate? Bate. E aqui nós já começamos a perceber que toda desobediência tem consequências. Se nós lermos o livro de Números, você vai perceber ali que o Senhor fala, Moisés, por causa disso, tu não entrarás na terra prometida. Você vai olhar por cima a terra, mas você não vai entrar. Meus irmãos, imagine só você nadar como diz o ditado, e morrer aonde? Na praia. Imagina o coração de Moisés que recebeu a ordem do Senhor, você libertará o meu povo porque eu vou dar a vocês a terra que eu prometi ao pai Abraão, a terra que foi estendida essa promessa aos seus filhos, Isaque e Jacó. E agora, meus irmãos, o que acontece? Ele desobedece. Meus irmãos, justamente algo aí terrível no coração e na mente de Moisés, porque ele agora não vai poder simplesmente, meus amados irmãos, ver a terra que Deus prometeu. É evidente que isso passa agora para Josué. Josué assume porque Moisés morreu. Deuteronômio capítulo de número 30, Moisés chama Josué, fala, o Senhor será contigo, você deverá todos os dias realmente meditar, você deverá entender que Deus estará com você, você não está só. Quando a gente chega no primeiro capítulo, o livro de Josué, praticamente Deus, meus irmãos, ele replica a palavra, ele volta a dizer mais ou menos as mesmas palavras que Moisés disse a Josué. Moisés disse, Deus será contigo. Deus fala aqui, eu serei contigo. Moisés diz, olha, você vai fazer com que esse povo chegue até a terra prometida. O Senhor Deus agora fala novamente, enfático, olha Josué, você vai herdar a terra. Mas perceba alguma coisa aqui. Deus fala sobre conquista de terra, verso de número 4. Ele vai falar que ele receberia terra, estaria com ele, não o deixaria. Aí nessas conquistas na batalha, verso de número 6, Deus diz a Josué, você precisa ser forte e corajoso, Josué. Você precisa manter posição, você precisa ter ânimo, você precisa ter disposição. É a ideia de forte e corajoso. Corajoso porque ele precisaria ter disposição, forte porque ele precisaria ter ânimo para justamente chegar até o propósito dessa terra prometida. Então tudo aqui Deus está falando sobre conquistas de terra. Tenha ânimo e tenha força. Mas quando, meus irmãos, o Senhor Deus continua a falar com Josué, perceba uma coisa, agora ele vai enfatizar aquilo que é mais importante do que conquistar uma terra, do que vencer os inimigos. Aqui agora, o Senhor Deus está dizendo, existe algo, eu quero que os irmãos prestem atenção, não é que seja importante, mas eu quero aqui parafrasear rapidamente. Deus está dizendo, existe algo, Josué, que é mais importante do que você conquistar riquezas. Existe algo que eu vou falar para você, que é mais importante do que você adquirir bens. Existe algo que você precisa entender, que é muito mais importante, se podemos dizer, do que você receber alguma cura ou algum milagre. Está justamente a partir aí do verso de número 7. Até o 6, Deus anima, Deus fala e diz que ele, juntamente com o povo, irão entrar na terra prometida. Uma promessa feita por Deus. Mas no verso de número 7, Deus mostra aqui qual é a melhor conquista que qualquer ser humano pode ter. Aqui o Senhor enfatiza, ele sobressai essa conquista acima de qualquer coisa humana. Vamos ler? Tão somente, verso 7, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. Percebam uma coisa, meus irmãos, Deus enfatiza que Josué precisa ter força. A ideia aqui de forte, como nós dissemos, é ânimo. Deus está dizendo, Josué,
para você ler a palavra do Senhor, para você realmente estar ali entendendo o que as Escrituras estão dizendo, você precisa ter ânimo para ler a palavra do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa ter ânimo para ler a palavra do Senhor. Porque se a gente começar a ler a partir do verso 7, Deus vai se referir à palavra e não à conquista territorial. Deus está se referindo aqui, não a uma conquista pessoal, volto a dizer esse enfático, de bens, de algo material, e nem está falando sobre algo pessoal de conquistas. Ele está falando que agora, tão somente, eleve o seu coração, dê mais importância ainda ao que eu estou dizendo. Para meditar, para guardar a palavra do Senhor, você precisa ter força, você precisa ter ânimo. E é isso que nos últimos dias está faltando em nosso coração: ânimo para ler a palavra do Senhor, força para ler a palavra do Senhor, desejo para ler a palavra do Senhor. Porque precisamos ter ânimo nesses últimos dias? Porque, meus irmãos, temos ouvido muitas coisas erradas, heresias, má teologia, e para conhecermos realmente quem é esse Deus que está sobre nós, precisamos ter ânimo. E não é brincadeira não acordar cedo de manhã para vir para a escola bíblica. Os irmãos não concordam comigo? Você não precisa fingir não, pode concordar. Porque nós dissemos assim: poxa vida, passei a semana toda acordando cedo para o trabalho, levando o menino para a escola. Aí chega domingo, eu falo assim: meu Deus, o despertador está lá. Mas você fala: meu Deus do céu, podia estar em casa hoje. A semana todinha me dedicando ao trabalho. E justamente o domingo que não trabalho, preciso estar na igreja. Meus irmãos, é preciso ter ânimo. É preciso ter disposição para ler a palavra do Senhor. Porque dedicamos a maior parte do nosso tempo buscando conquista para nós. Trabalhamos para pagar a energia, trabalhamos para pagar a prestação do carro, trabalhamos para comer. São esforços que nós fazemos durante a semana. Mas o Senhor está dizendo: tenha ainda muito mais ânimo de ler, meditar na minha palavra. E não é fácil. Observe que ele agora vai colocar a segunda condição. A primeira é ter ânimo, a segunda coragem, ou seja, disposição. E a ideia aqui, quando fala tão somente seja forte e muito corajoso, ele fala que também temos que ter a disposição, o cuidado, sermos minuciosos nesse ânimo e coragem, disposição para ler a palavra do Senhor, para ter o cuidado de interpretar a palavra do Senhor de acordo com como ela é. E aqui vai um perigo nesses últimos dias. Hoje, evidentemente, temos à disposição vários materiais que nos ajudam a compreender o texto das Escrituras Sagradas. Temos comentários, temos livros, temos um vasto material para compreendermos partes da Bíblia que nós não compreendemos. Mas preste atenção, nessa época, Josué não tinha recursos como hoje nós temos. Josué não tinha comentaristas, teólogos. Naquela época, meus irmãos, não existia uma escola apropriada para profetas. Isso ocorre a partir de Samuel, do profeta Samuel, que quando começa a se pensar sobre escolas de profetas, para ensinar os profetas, percebam uma coisa, mas mesmo assim o Senhor fala: Josué, tenha ânimo, tenha disposição, para quando você lê a palavra, você tenha cuidado. A ideia aqui do cuidado é não distorcer o que se lê, que ele não deveria interpretar a palavra segundo o seu desejo,
segundo a maneira como ele está vivendo, ou segundo as emoções que agora estão aflorando. Porque quando a gente está, meus irmãos, um pouco assim, sabe, chateado, desequilibrado, às vezes existem momentos que nós estamos perturbados, é bem possível que numa leitura da palavra do Senhor venhamos distorcer o que está escrito, porque a verdade é que a palavra para muitos aqui que estão me ouvindo pode soar como coisa boa, ruim, ou melhor, ou não. Isso vai depender como está o estado do seu coração. Porque muitas vezes a mesma palavra é dita e várias pessoas interpretam diferentemente. Porque só Deus sabe a condição, como está o seu coração, como estão as suas emoções, a maneira como você se porta dia a dia. Isso pode influenciar na leitura da palavra do Senhor. Então Deus está dizendo, no nosso caso aqui, no nosso momento, é que devemos interpretar, ter o cuidado de ler a palavra, não segundo o que eu penso, o que eu imagino, ou como está a condição do meu coração para ler a palavra. O Senhor está dizendo, Josué, quando você lê, ter o ânimo de disposição, leia com cuidado, leia com atenção, não tenha pressa, para que quando você lê, entenda perfeitamente o que está escrito, o que Moisés disse e como estou falando. Isso vale para o dia de hoje. É por isso que Satanás coloca as suas distrações. Quais são as distrações? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, quando estamos meditando em casa: celular, internet, Big Brother, novela. São distrações. Ele vai nos distrair com fome. Vai criar distrações para quê? Para que a leitura da palavra não seja corretamente feita. Para que ao meditar na palavra, nós não entendamos realmente como ela é. A gente percebe nas cartas paulinas praticamente em todas as cartas paulinas, Paulo dizendo, tome cuidado com os falsos profetas. E nós sabemos hoje em dia, meus irmãos, que as heresias, elas aceitas, surgiram de uma má interpretação das Santas Escrituras. Deus está dizendo para Josué, tenha ânimo, disposição e cuidado, porque quando você for ler, não leia por si, mas leia pelo meu Espírito Santo. Por isso que ele fala, você vai meditar, você vai parar um pouco. E a ideia também aqui de meditar, que ele deveria ter o cuidado segundo a lei, que o Senhor ordenou, é essa ideia justamente que ele deveria manter o seu coração aberto para a interpretação correta. Outra ideia, no verso de número 7, quando fala a palavra forte, que também se fala sobre ânimo e disposição, a ideia também da palavra forte aqui é prevalecer. E quando Deus fala sobre prevalecer, fala sobre constância. Então o Senhor Deus está também dizendo a ele, não apenas você deve ter ânimo, mas a ideia também original de forte é você prevalecer na palavra do Senhor. E quando ele está falando aqui sobre que não deveria se desviar, verso de número 7, parte B, a ideia de desviar, que você não caia, que você não remova do seu coração a palavra. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos desviados, ou seja, fizemos cair, desprezamos a palavra do Senhor. Então, para a gente já partir para o final, Deus está dizendo, você precisa tão somente ser forte, ânimo com prevalecer. Você deve ser corajoso, você deve ter disposição. E nessa disposição, você deve ser minucioso na leitura. Você deve ter o cuidado. Eu já disse aqui várias vezes na igreja, que muitas pessoas têm um plano anual de leitura total da palavra de Deus. Não sou contra com programas de leitura anual de toda a Bíblia. O grande problema
de apenas termos o cuidado, o desejo de ler toda a Bíblia apenas por um programa, que nós não meditamos a palavra. Queremos terminar para dizer, já li a Bíblia toda. E volto a dizer, isso é perigoso. Porque, meus irmãos, já vi gente fazendo plano atual, olha, vou ler tal, e ler naquela rapidez, sabe? Aquela rapidez de ler. Medite, tenha calma. Porque Deus pode falar com você apenas em uma frase das Escrituras Sagradas. A gente não deve ter pressa para ler a Bíblia não, meus irmãos. A gente tem que ter o cuidado de ler a Bíblia. Bíblia não é como ter o desejo de chegar ao destino. Sim, devemos ter sim, mas não com pressa. É como a gente está atrasado, né? Quando a gente fica atrasado, principalmente está com carro, meu irmão, a gente não quer nem saber de sinal de trânsito. O cara corta, não é assim que a gente faz? A gente não tem preocupação de saber qual será o perigo. A gente tem a preocupação de chegar ao destino. Mas se a gente só tiver pressa em chegar ao destino, pode acontecer um acidente. Você pode atropelar alguém porque estamos com pressa. E a pressa nos tira o senso do equilíbrio. E Deus está dizendo para nós hoje, tenham ânimo, sejam fortes, prevaleçam na palavra. Não se desviem, ou seja, não façam cair do coração a palavra. Não remova, Josué, a minha palavra do seu coração. Por que Deus está dizendo isso? Porque ele seria bem sucedido. Olha só o que está escrito no verso de número 7. Na segunda parte, você não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não remova a palavra de Deus nem para aquilo que está à direita, nem aquilo que está para a esquerda. E se você guardar, se animar, ter disposição e prevalecer na palavra, você vai ser o quê? Vai ser o quê? Bem-sucedido. Evidentemente, se eu fosse uma pessoa de negócios, eu diria que a palavra bem-sucedido aqui é bem-sucedido nos meus negócios. Poderia interpretar. Ou talvez alguém poderia interpretar isso de uma forma no seu relacionamento. Falei, eita, o Senhor disse tão somente ser forte, eu serei bem-sucedido no relacionamento. Mas preste atenção a uma coisa aqui que eu acho fantástico. A ideia do texto aqui sobre ser bem-sucedido não tem nada a ver, volto a dizer, com conquistas pessoais. De ser, que com certeza Mateus vai ser um bombeiro militar, de ser efetivado como um bombeiro militar. São quantas vagas lá, Mateus? 39, são 40, mas porque a vaga, uma deles já é dele. Ah, pastor, eu fui bem sucedido no vestibular, eu fui bem sucedido na prova, eu fui bem sucedido. A ideia que Deus está dando ao coração aqui de Josué não é essa conquista. A ideia aqui de bem-sucedido significa que você terá uma real compreensão das Escrituras Sagradas. Qual é, meus irmãos, a maior conquista do crente? É compreender perfeitamente o que está escrito aqui. Só que nós não pensamos nisso. Quando eu estava lendo, meditando, estudando esse texto, eu falei, meu Deus do céu, ser bem sucedido aqui não é conquista de terras, é compreender perfeitamente as Santas Escrituras. Quem compreende bem as Santas Escrituras será bem sucedido em tudo. Quem, meus irmãos, guarda a palavra, medita na palavra, tem no coração, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Quem é bem sucedido na palavra, ele foge do pecado, então agora ele é bem sucedido. Quem compreende a palavra, não toma decisões precipitadas, então é bem sucedido. Quem compreende as palavras e segue e obedece, não vai cair em erros, então será bem sucedido. Quem, meus irmãos, guarda a palavra de Deus no seu coração e compreende a palavra, Satanás não ludibria, Satanás não engana, então você será bem sucedido em tudo, porque você não será enganado. Porque o que estava acontecendo aqui? O povo, por falta de conhecimento de Deus, fizeram um bezerro de ouro.
O povo, por falta de conhecimento de Deus, pecavam direto, porque não conheciam o Deus Santo. O povo, por não conhecer a Deus, como diz as Santas Escrituras, o povo perece porque lhe falta o quê? De quê? Nós, meus irmãos, muitas vezes não somos bem-sucedidos naquilo que nós queremos, porque nós desconhecemos a palavra do Senhor. Sabe por que tem muita gente aí andando angustiada? Por falta de compreensão da palavra do Senhor. Vai tomar uma decisão? Toma errado. Por que toma errado? Não consulta a Deus e não conhece Deus. Aí, volta a dizer aqui, namora a pessoa errada, porque não conhece o Deus que tem critérios para o relacionamento. Entra no emprego, sem consultar a Deus, e quando chega lá, precisa mentir, é corrompido por dinheiro, faz coisa errada, aí lá na frente vem a consequência. Por que vem? Porque não conhece o Deus da palavra. Meus irmãos, olha só o que Deus está falando. Quer ser bem sucedido, meu irmão? Quer ter sucesso na vida? Não é conquista terrena não. Se você compreender a palavra do Senhor, se você entender e obedecer o que está escrito, Deus lhe fará bem sucedido em tudo. E a bem-sucessão aqui, ser bem sucedido em todas as coisas, está atrelado ao conhecimento íntimo e pessoal desse Deus. Quem tem intimidade com Deus tem a maior conquista. Quem tem relacionamento com Deus sempre será bem sucedido em todas as coisas, porque receberá não a sabedoria humana, mas receberá uma sabedoria divina para resolver conflitos que a maturidade humana não pode fazer e nem pode realmente resolver. A verdade é, meus irmãos, que boa parte do tempo nós gastamos pedindo ao Senhor conquistas, dinheiro. Boa parte das nossas orações estamos pedindo ao Senhor: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas poucas vezes nós pedimos: Senhor, me dá compreensão da Tua palavra. Eu quero entender o que está escrito na Tua palavra. Espírito Santo, autor, inspirador das Santas Escrituras, ilumina a minha mente para perceber. Sabe por que tem muita gente que não pede compreensão da palavra de Deus? Porque tem medo de compreender o que está escrito e ter que abandonar um pecadinho que está gostando. Por falta de compreensão da palavra, tem muito crente fazendo besteira, falando coisas que Deus não fala, fazendo coisas que Deus não ordena, e ainda diz: não, mas fulano de tal faz, eu vejo ciclano fazer, vá para o inferno junto com ele. Nós não andamos segundo os conselhos dos ímpios, nem nos retemos nos caminhos dos pecadores, mas nós estamos arraizados junto à fonte das águas da vida, que ao devido tempo dá um fruto, floresce, há frutos de arrependimento, porque o dia que Jesus voltar, meus irmãos, Ele buscará aqueles que tiveram a real compreensão das Santas Escrituras. Verso de número 8. Você vai prosperar, Josué. Olha só que você não deve cessar de falar deste livro. O que Deus está falando? As Santas Escrituras é o seu parâmetro de vida, é o manual de sua vivência, convivência e sobrevivência. É a palavra do Senhor que deve ter a primazia na nossa vida. Meus irmãos, quantas vezes eu vi gente recebendo conselhos e gente dando conselhos que estão fora da palavra do Senhor. Mas fulano já viveu tudo na vida. Como diz um dia o pastor Moisés aqui, tem gente que quer ser mais sábio que o Espírito Santo. Ele está falando: você não deve cessar. A palavra do Senhor precisa estar cravada, encucada. A palavra precisa ser o seu cotidiano. As Escrituras Sagradas precisam ser observadas diariamente. Você não deve cessar. Ele está dizendo: tudo que você falar
é a partir da palavra de Deus. A Bíblia fala que a boca fala, que o coração está cheio. Pelo que a pessoa fala, você vai conseguir interpretar se a pessoa tem cheio de Deus ou não. Você acredita nisso? Eu acredito. Meus irmãos, como às vezes eu ouço, quando a pessoa chega para mim para falar, fala assim: misericórdia. Tem aparência de crente, tem jeito de crente, fala como crente, mas é sepulcaiado. Diz: eu sou um homem de oração, eu sou dizimista. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, não tem nada de Deus, é aparência. E quando fala, meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus e medita na palavra e obedece, sabe que quando a pessoa abre a boca, você vai conhecer logo, exatamente no momento, se a pessoa é crente de verdade ou não é. Não é assim, irmã Vera? Só pelo jeito da pessoa falar, você já sabe. Ih, rapaz, é tão crente assim não. Você quer ver outra situação? Deixa surgir um problema na vida dele. Se o problema não vai revelar se ele é crente ou não. É só ver um probleminha que você vai saber se o povo é crente ou não. Meus irmãos, de vez em quando fico: Senhor, muito obrigado pelas perseguições no Brasil, porque as perseguições têm revelado os verdadeiros crentes. E eu não estou achando ruim não, tá, meu irmão? Que isso, pastor? Misericórdia, eu não estou achando ruim não. Porque para ser crente de verdade, tem que ser apurado pelo fogo. Crente que é crente de verdade passa pela chama do fogo. Ele é queimado. Ele é quebrado como um vaso. Ele é esmiuçado. Porque tem crente que só está na aguinha. Só está na aguinha, irmãos. Mas quando passa pelo fogo, foge dele. Do fogo santo, é claro. Crente tem que passar pela chama. Quanto mais obedece Deus e quanto mais fogo, mais puro ele fica, mais límpido ele fica. Crente tem que passar pela prova mesmo. Porque é só a prova para realmente tirar a crisma de quem se acha elevado. É prova que faz isso. Mas quando nós temos conhecimento da palavra, meus irmãos, nós vamos saber. Você quer identificar o teu crente de verdade? Olha o que ele fala. Veja o que ele diz. Veja o que ele fala pelas redes sociais. Eu evito de seguir. Alguém perguntou: pastor, por que o senhor não segue muitas pessoas no Instagram? É para o dia quando eu subir nesse púlpito falar, não achar que eu estou vasculhando o Instagram e está dizendo porque sabe das coisas pelo Instagram. É por isso que eu prefiro realmente depender do Espírito Santo. Porque ele diz o que eu tenho que dizer e a palavra dele não volta vazia. A minha volta. É por isso que eu não sigo, meu irmão. Nada contra. Eu prefiro que o Espírito Santo de Deus me revele. É por isso que eu não preciso ficar pesquisando a vida de ninguém, espionar a vida de ninguém. Isso é você com Deus. Eu não sei quem dizima aqui na igreja, eu sei que eu sou dizimista. A minha esposa é dizimista, porque sabe. Eu não sei, meus filhos, eu não sei se fulano dizima. Eu não fico lá no patrimônio, meu irmão, me dá aí a relação dos dizimistas. Eu não faço isso, porque é uma questão pessoal sua com Deus. Não cabe a mim como pastor saber. Cabe Deus saber se você é fiel ou não. Meus amados, mas se você quer conhecer outro crente, conheça a palavra de Deus. E você vai identificar pela fala dele se ele é crente de verdade ou não é. Se ele é fofoqueiro, está muito longe de Deus. Se ele gosta de trazer divisão na igreja, está faltando palavra. Se ele não ora como deve, dá mais vantagem para outras coisas, pode pesquisar. Não pesquisar não, o Espírito Santo vai revelar. Porque a boca fala, e não adianta vir com palavrinha bonitinha não. Senhor, eu não sou um pacóvio, um entono, paralelepípedo. Deus não se engana. Ele conhece o coração. Verso de número 8. Você será bem sucedido. Tenha o cuidado de fazer. Observe, meus irmãos, que a palavra fazer aqui não está atrelado à atividade,
Mas o entendimento é como se fosse uma manufatura, um trabalho. Você tem que ter o trabalho de exercer tudo que está escrito. Verso de número 8, finalzinho vai falar, então você vai prosperar no finalzinho. Você será bem sucedido. Você terá a riqueza da compreensão da palavra. Verso de número 9. Não foi isso que eu te ordenei, ó Josué. Deus está falando, não foi assim que eu te instruí. Não foi assim que eu te doutrinei. Não foi assim que eu te ensinei, Josué. Ensinou o quê? A guardar a palavra, a amar a palavra, a não desprezar a palavra. Foi assim que eu te ensinei, Josué. Ame a palavra, viva a palavra, crava no coração a palavra, compreenda a palavra, fale todos os dias sobre a palavra, inculca na sua mente a palavra, testemunho a palavra, fale sobre ela todos os dias, e você será bem sucedido. E interessante para a gente partir para o final, que a ideia da palavra de Deus começou no início do ministério de liderança de Josué. Mas o mais interessante de tudo isso, que lá no capítulo de número 23, dos versos 1 até o verso 6 desse mesmo capítulo, Josué chama os chefes. Vamos ler que vai ficar mais fácil. Olha só, capítulo 23. Quero pedir que os oficiais já fiquem a postos para a oferta. Olha só o que está escrito no capítulo de número 23. Vamos ler a partir do primeiro verso. Muito tempo havia se passado, desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ao que Josué fez, ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e disse a eles o seguinte: já estou bem velho, e vocês já viram de tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que eu tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, verso 5, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Olha que coisa linda, quando a gente aprende a palavra, a gente replica a palavra. Preste atenção, Josué faz a mesma coisa que Deus. Olha a conquista, olha as terras e os inimigos sendo vencidos. Não foi assim que Deus falou com Josué? Josué replica: os inimigos serão vencidos, vocês chegarão na terra prometida, mas, verso 6, portanto, vocês devem fazer o quê? Se esforçar muito para guardar e cumprir o que, meus irmãos? Tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que coisa linda. Ele fala, Deus vai dar conquista, mas vocês devem se esforçar para guardar a palavra do Senhor. Vocês devem ter o cuidado de guardar as santas escrituras. E eu encerro essa palavra dizendo: guardem a palavra do Senhor no coração nesses últimos dias. Porque não adianta ter todas as conquistas humanas, não adianta, meus irmãos, ter todo o sucesso humano, se a palavra de Deus não nos guiar. Então forcem o coração a obedecer. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante. Evangelho de João capítulo 5, 39, que devemos examinar as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna.
2 Timóteo, Paulo dizendo a esse jovem, diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ou seja, a palavra do Senhor precisa estar prontamente e fortemente em nosso coração. Você trouxe sua Bíblia? Se você trouxe, levante a sua Bíblia. Isso daí, meus irmãos, que você está nas mãos, não é qualquer livro não. Isso aqui não é qualquer livro não. Se você quer ser bem sucedido, está aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, isso aqui não é apenas papel não. O conteúdo dessa palavra é rica. É rica. O conteúdo dessa palavra é rica. Ela não apenas contém, é a palavra do Senhor. É por isso que a primeira coisa que os ditadores fazem é proibi-la. Quantas vezes, meus irmãos, na história da religião católica, as pessoas eram proibidas de ter acesso, porque os padres tinham medo das pessoas conhecerem a palavra. Mas quem impedirá o agir do Senhor? A palavra de Deus é viva, ela penetra, não tem como contê-la. Os homens tentam pará-la, mas não conseguirão parar, porque quem inspirou os homens a escrevê-la não foi qualquer filósofo, não foi um homem sapiente, foi o Espírito Santo, que também é Deus e habita no meio de nós. Leia a palavra, medita na palavra, não tenha pressa de ler, leia constantemente com cuidado. A primeira vez que eu li a palavra do Senhor toda, eu levei 5 anos. E quando acabei de ler, voltei a ler. Senhor, ainda tem mais coisa? Ame a palavra do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. É por isso que você está na escola bíblica. Eu acho que você está na escola bíblica porque você ama a palavra do Senhor, não é não? Coisa linda a riqueza. Ó Deus, guardei a Tua palavra no nosso coração. Guardamos, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, na compreensão da Tua palavra. Nos dedicamos tanto a outras coisas, Senhor. Fazemos curso para capacitar-nos, ó Deus, nas áreas humanas exatas. Senhor, acordamos cedo para estudar por vestibular. Quantas vezes, Senhor, investimos nosso tempo para aprender, conhecer coisas que não são eternas. Ó Senhor, que a Tua palavra não seja desprezada. Como o Senhor disse a Josué: não se desvie, não faça cair, não despreze. Que possamos amar a Tua palavra, que possamos tê-la em nosso coração diariamente. Por isso pedimos a Ti a Tua misericórdia. Rogamos ao Senhor também a Tua bênção sobre, neste momento, ó Pai, das ofertas, dos dízimos, ó Deus. Pedimos que o Senhor, a cada dia mais, ó Pai, faça prosperar os nossos celeiros, não para que sejamos arrogantes, mesquinhos. Porque quantas vezes, Senhor, nós temos retido mais do que deveria em relação à oferta. Quantas vezes, Senhor, nós consideramos ofertar como se fosse algo banal. Pai, pedimos a Ti, Senhor, dai-nos sempre a honra e a grandeza de, com corações limpos, livres, desprendidos, ofertar, para que sejamos instrumentos do Senhor na contínua obra da evangelização e da manutenção. Peço ao Senhor a bênção sobre os Teus filhos, todos aqueles que irão, Senhor, ofertar ou dizimar. Pai, seja sobre eles a bênção do Senhor sempre, sobre todos nós, ó Pai. Talvez aqueles que hoje estão desprovidos, mas eu peço, Senhor, continue derramando graça, para que a cada dia o Teu poder, a Tua provisão esteja sobre eles. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, e toda a igreja diz, amém. Queremos conhecer aqueles que nos visitam.